E aí pessoal, tudo bem? Eu tô gravando em seguida, que nem eu tinha dito. Esse aqui é um vídeo da Yansan. Eu queria mostrar como é que tá a minha, como é que eu tô fazendo, etc. Ela não tá totalmente buildada, ainda eu vou explicar. O seguinte, primeiro, essa é a minha Yansan, ela tá nível 90. Os status dela são esses, ela tá com 2270 de ataque. Ela não tá com a arma dela no máximo, tá? Eu já deixo avisado, ela tá nível 70. Infelizmente, eu esqueço de farmar essa bodeguinha pra lança não, pra arma dela. Inclusive, sexta-feira, não é quarta, sábado agora eu farmo, porque hoje eu tô gravando uma quinta. Então vou ver se eu tento farmar o máximo pra tacar isso aqui no 90 já de uma vez, tá certo? Então vamos lá, 2.200 de ataque. Ela tá com 19 de taxa. Como eu não tô usando Favonius, taxa não importa pra ela no momento. 211 de recarga, né? Porque ela não só ajuda a vareza, porque agora por causa da C2 não faz diferença, mas tá aí. Os artefatos que ela tá usando é pergaminho do herói. Desse time aqui, nenhum do outro tá usando, então tá tranquilo. Porque aí também não dá conflito, né? Dois personagens usando pergaminho do herói não acumula, então, né? Acontece. As peças estão assim. Tem dano crítico, tem taxa, o que é doideira, mas é a melhor pecinha que eu consegui ali e tal. Porque, né, esses 7 quem tem? Mavuika, Citrali, Shilonen e ela, saca? E a Mavuika usa o Códice porque o papel dela tem sido mais de DPS ultimamente. Sim, a Kiki tá com essa peça, mas eu vou explicar depois. Não vou explicar agora, eu uso os personagens de porta-peça, então meio que ela ficou com isso. Deixa eu vir aqui rapidão, cadê a pena dela aqui? A pena dela recarga também e ataque, que é o que a gente procura. Ampulheta, obviamente, de ataque com proc de recarga. Queria um pouco mais, mas o que veio tá bom. Cálice de ataque com recarga. Eu consegui uma peça desse set, o que inclusive é muito legal. Queria um pouco mais de recarga, mas também não vou reclamar. Então, 16 é bastante até e é interessante. 46, olha, tiara de ataque. Vem um pouco de dano, um pouco de taxa, um pouco de defesa, mas tem 16% de recarga. Com certeza foi a melhor opção que eu tive aqui, ó, 5.8. Tudo bem que tem taxa de dano crítico, mas ainda assim não é tanta coisa. E aqui segue por diante. Tá vendo? Ataque, aí tem dano crítico, tem taxa, mas não tem recarga. Então ficou por isso mesmo. Como ela é uma suporte, é interessante. Constelações. A Yansan roda muito bem na C0. É interessante a C2. E a C6 é assim, must. É tipo a melhor coisa que você podia ter ali, é isso. Talentos, ela tá 1.512. Porque a ultimate dela é o mais coisa. Eu vou coroar isso aqui, mas por enquanto ainda não. Eu vou upar um pouco mais disso aqui, mas até a hora que ficar um pouco cara eu vou parar, porque também não é a coisa mais importante desse mundo, tá certo? Proco o pergaminho do herói e é isso, é o que importa. Agora vamos ao time. Porque como ela é meio que um Bennett que não limita ao chão e não é pyro, então ela serve pra qualquer coisa. Eu vou usar aqui o espaço da vareza para mim demonstrar essa situação. DPS que combam bem com a Yansan devido a certos fatores. Então vamos começar aqui. Escaramuche, por conta daquele negócio que ele precisa dos outros elementos atrás, a Yansan pode ser uma boa opção, porque aí ele não fica limitado ao círculo do Bennett. A Ganyu eu não acho tão interessante, porque a Ganyu hoje em dia, pelo meta não ser voltado para Cryo, ainda mais Cryo e Eletro, então tipo assim, eu acho que não é tão interessante. A Yaka entra na mesma questão do Cryo não ser interessante. Clorindia e Raiden é uma boa, não só porque a Yansan fornece partícula por conta da alta recarga, como também o buff de ataque dela ajuda as duas, né? A Clorindia tem aquele lance de contrato de vida e tal, e como a Yansan, diferente do Bennett, ela tem uma cura um pouco fraca, então acaba que não afeta tanto a Clorindia. Enquanto isso, a Raiden, ela não se aproveita tanto da Yansan por conta do time nacional, porque o time nacional é a pérola dela, então é Bennett, Shang Ling e Shingqiu. Então, tipo assim, você pode trocar o Bennett pela Yansan, você vai ter mais recarga, você vai ter ressonância eletro, porém, o buff do Bennett é um pouco maior, mas não te limita naquela área e a cura te ajuda bastante a se manter vivo. Então é aquilo, vai de cada um, vai com o que você tem. O Knit, a Yansan salva, porque o Knit ele ficava limitado ao círculo do Bennett, e como o Knit fica vivo mexendo, é mais complicado. Agora com a Yansan, esse problema resolveu. Tanto que o time ideal atualmente pro Knit é Knit, Mavuika, Emily que eu não tenho, e a Yansan, por exemplo, que aí ela entra no lugar do Bennett e o Knit pode ficar se movendo por aí loucamente, tá certo? A Emily por conta da reação de Burgeon, mas você pode colocar uma Nahida também no lugar e etc. Mas isso não é sobre o Knit, é sobre a Yansan e vamos continuar. Cadê? A Moalani. A Moalani, Neuvilete, Moalani e Milou
são DPS que não se aproveitam do buff da Yansan, só os seus sub-DPS. Por exemplo, nem a Furina, porque a Furina também escala com ataque, mas ó, escala com vida. Ó, a Furina escala com vida. Ó, Moalani depende de vida, Nilvilete depende de vida, Nilou depende de vida. Então, tipo assim, a Yansan num time desse serve pra procar Eletro, que é horrível, a aplicação elemental dela é péssima, o que é bom pra não estragar a reação de outras coisas, de outros personagens. Porém, é aquilo, né? Ela dá um buff de ataque, dá uma cura legal, mas não recomendo pra DPS hidro, principalmente os que escalam com vida. Por exemplo, o Tartaglia escala com ataque, aí pô, beleza. Mas esses três aqui com certeza não. Mavuika é interessante, ajuda, é o Bennett, a Yansan é o Bennett que recarrega a ult da Mavuika, então Mavuika, Yansan, Citrali e Shilonen é um ótimo time. Eu uso a Furina no time da Mavuika, mas é porque eu gosto da Furina e minha Furina tá tão bem buildadinha que eu tenho um pouco de orgulho disso. Então eu vou ficar meio que em cima do muro, mas a Yansan é uma boa companhia para Mavuika, principalmente por ser de Natlan e permite o movimento. Porque o Bennett, apesar da área do círculo ser relativamente grande, pela Mavuika ficar dando zerinho na moto, é mais complicado por conta disso, né? Então ela pode sair do círculo, perder o buff e tal. Então a Yansan é interessante por isso, além da recarga da ult ser mais facilitada, tá certo? Arlequino. Arlequino é uma questão interessante. O buff de ataque vai compensar. A cura não vale tanto a pena, mas pode ajudar os outros personagens da comp. O buff de ataque vale. A Arlequino ela não se move tanto, então o círculo do Bennett não chega a ser um problema. Porém, se você não tem um Bennett, o Bennett tá sendo usado em outro time. Sabe aquele lance do putz, eu queria ter 2 Bennets? Então, agora você tem. Então você pode usar a Yansan aqui, caso seja necessário. Yoimiya. Yoimiya é um caso à parte. Se eu tivesse que usar um Eletro com a Yoimiya, eu usaria a Fischl, por conta do ataque, do combo, reação e etc. Porém, considerando que o meu Bennett está em outro time, Yansan, sabe? Então, tipo assim, vou dar um exemplo. O time que eu uso normalmente com a Yoimiya é Yoimiya, Shingqiu, Fischl e Zhongli, por exemplo. Aí se eu quiser, eu vou trocar o Zhongli pela Yansan. A Yansan vai dar um buff de ataque para Yoimiya, o que é ótimo. Vai dar uma leve cura que também ajuda um pouco, já que nesse time na teoria não tem shielder, não tem healer também, é interessante. A Cook também não faz um papel ruim nesse time. A Yansan não tem uma aplicação eletro muito boa, mas aí a Fischl compensa nessa questão. Além do que ela gera muita energia, não só para a própria Fischl, mas para os outros membros do time. Até porque a Yoimiya não usa muito a ult, né? Rutal, mesma questão. Pô, meu Bennett tá em outro time, preciso de um Bennett 2, tem a Yansan. Apesar do eletro dela não aplicar tanto, e a reação da Rutal ser mais especificamente o Vapo, então assim, a Yansan não interfere tanto. Na verdade, acho que praticamente não chega a interferir, o que é ótimo. Mas é aquilo, não tem um Bennett, tem um Bennett, entendeu? Outros DPS, o Xiao se aproveita, buff em ataque, apesar da Rutal depender muito de vida também, né? Tem essa questão. O Xiao, ele buffa ataque, então é interessante. A cura dela pode ser relevante. O problema é, o Bennett cria o círculo. Se ele foge do círculo, ele perde o buff. Porém, é aquilo. Tipo, o Xiao, como ele é de plunge, então o círculo ele fica meio coisa. Não é igual o caso da Vareza, que ainda vai para um lado e vai para o outro depois. Então, fica essa questão. Eula, DPS físico, eu não vou nem falar nada. O Sino, ele é interessante, porque a Yansan, ela dá o buff de ataque dela, e ajuda na recarga do Sino, o que é uma coisa interessante. Só que o Sino ele é um personagem tão complicado, tão caro pra se lidar, que a Yansan ela pode entrar, mas aí você pode perder um personagem de aplicação dentro e aí vira aquela bagunça. Mas a Yansan compensa na energia e no bônus de ataque, aí fica essa questão, sabe? Mas aí vai de cada um, aí um Sino, Nahida, Yansan e sei lá, uma Yao Yao, porque aí você não vai precisar de recarga. Mas aí mais uma aplicação dentro extra pode ser interessante, ou um shielder como a Citrali ou o Zhongli também pode ser uma opção interessante, ou um Baizu também, né, porque aí já aplica dentro, dá uma cura maneira e tal, também é uma boa opção. Keqing, mesma lógica do Sino, só que sem ser tão caro quanto ele, tá certo? Tighnari pode ser uma opção interessante, buff de ataque, baseia-se em ataque, precisa de um pouco de proficiência, mas a Yansan pode compensar pela recarga alta. Tartaglia recebe ataque, então pode se aproveitar. A aplicação elétrica da Yansan é baixa, então isso ajuda ele para fazer reação de Vapo com a Xiangling, etc. Então eu não acho o Tartaglia uma opção ruim para rodar com a Yansan. Klee. A Klee, ela é complicada, porque hoje em dia ela já não é muito viável, né?
Mas a Yansan, ela se limita no fato do... A única vantagem dela com a Klee é o lance de poder se mover tipo, sem rumo por aí, sem ficar limitado ao círculo. O que é interessante, dependendo da situação, mas aí é aquilo, é situacional. O Diluc, o Solador, o Caçador de Fatui, é complicado, porque ele é um DPS que ele tem sido mais usado em Plunge. O que é interessante por conta do buff da Yansan. Porém é aquilo, tipo assim, se ele não fica ele fica pulando, mas tipo, se ele não sai muito da área, o Bennett acaba sendo uma opção melhor, mas é aquilo, tipo, o Bennett tá num time mais importante do que o time do Diluc, porque obviamente é o Diluc. Aí você taca a Yansan, coitada dela, né? Aí vai ter que ser o fardo que a pequena vai ter que carregar. De qualquer forma, vamos aos artefatos. Os artefatos é aquilo, pergaminho do herói ou sets de buff. Como assim? Como assim? É ritual real, Gente, agora me fugiu. Olha, ritual real é a melhor opção. Você pode meter um selo da insolação, mas eu não acho que seja tão vantajoso assim, tá certo? No mais, você pode tacar um Memórias da Floresta se você quiser reduzir resistência dentro, mas aí é situações específicas, assim, até demais, então não acho que seja tão considerável. Mas é aquilo, pergaminho do herói, ritual real, acabou, tá bom? Aqui 100% ataque, com foco em recarga também, de passe de secundário, e é isso. Armas, agora que o negócio vai ficar louco. Essa arma do evento, ela é excelente, porque ela aumenta a velocidade de movimento e o ataque em 40%, no refino máximo. Ela tem recarga de substatus, ela tem um ataque básico, até que ok. Opções sem ser de evento, porque é coisa, né? Nós temos Favonius, é essencial. É aquilo, né? Tipo, não tem vai Favonius. Eu tirei a lança da Yao pra colocar na Chevreuse, tá certo. Mas depois eu falo nisso. Mas aí você vai ter que pôr um pouco de taxa pra ela poder acertar os procs e tal. Mas é aquilo, aí você põe tipo ataque, recarga e aí você ainda ataca um pouquinho de taxa ali num status terciário. Não é a coisa mais impossível do mundo pra se conseguir, mas quem sabe. Fisgada também é uma opção interessante. Sim, a minha é TR3 porque eu sou preguiçoso. A arma que tá nela e tal. Essa arma aqui de evento, essa daqui é até interessante porque ela proca ataque, tá vendo? Apesar dela dar buff de proficiência, não é tão interessante assim, mas buff de ataque, né? Então, essa daqui de Natlan, ela é focada em defesa, então esquece, ela é feita pra caixina, então deixa quieto. Essa daqui eu não recomendo muito, particularmente porque eu acho que tem coisas melhores. Ela tem opções melhores, sabe? Não é ruim, mas tem opções melhores. A do passe, eu não acho de toda ruim, mas é aquilo, ela pode ser mais bem usada no DPS. E as outras aqui não são, não acho que deva ser considerado muito, até porque Mirilith ela não é de Liyue para ser útil, ela não faz reação para precisar de proficiência, então meio que fica nessa questão, além do que, né, Hydro e Pyro. Agora, 5 estrelas, das que eu tenho aqui, não, eu vou lá pro guia já de uma vez, que eu vou dar minhas opções, né. Como aqui, é diferente do vídeo da avareza, que eu tô mostrando a minha, que eu tô, né, explicando algumas coisas e tal, eu acho que seria interessante. Cadê? Equipamento. Até porque ele é meu suporte, né? DPS, tipo, é a receita de bolo padrão, né? Então, fica no ar. 5 estrelas aqui, lança. Não é interessante, porque ela é mais voltada para DPS. É uma possibilidade, o ataque básico é ok. A recarga que ela dá é interessante, a passiva nem tanto, mas tudo bem. Não. Sim, é uma opção interessante. Tem uma recarga boa de substatus. Tem um ataque básico ok, para alto, é bom. É uma arma excelente para ela, para Xiangling, para personagens de lança suporte como Chevreuse também. Só que aquilo é uma lança da Raiden, então se você tá usando ela na Raiden, né, fica meio coisa. A Subjugadora, ela é interessante, ela é uma boa arma, ela dá muito bônus de ataque. Porém é aquilo, tipo, é uma arma da Shenrei, então se você tem, parabéns, se não, fica com Deus. O Báculo, ela é uma arma interessante, não para Yansan, mas é aquilo, tipo assim, ela é uma arma boa se você, tipo, eu tenho ela aqui, não tô usando ninguém, vou meter essa aí, vamos lá. Nem sem chance, e sem chance também porque é focado em Bird, tá certo? E é isso que eu tenho de recomendação pra buildar essa personagem. Como eu falei, talento, foca na ult, aqui você upa mais ou menos e segue em frente, porque isso aqui é só pra gerar partícula, a ult que é interessante, tá certo? Coroar é interessante, igual coroar a ult do Bennett, eu não vou lá no meu Bennett, mas é mais ou menos isso a questão, tá certo? Eu espero que tenha sido útil, explicado direitinho.
A Yansan, ela depende do movimento do personagem, então personagem que movimenta muito, igual por exemplo o Shao, o Dilo, que igual eu falei, até o próprio Scaramouche pode ser interessante, mas é aquilo, situacional e comparado ao Bennett. Então tipo assim, pô, o Bennett tá no lado A, eu preciso do lado B, Yansan. Pô, tô num teatro aqui que é fogo e pyro e eletro. Pô, o Bennett já foi Yansan, então você não fica desamparado, tá certo? A bonequinha veio excelente, salva demais, tá? Veio assim, destruindo. Eu tava até com um pouco de medo, porque eu gostei muito do design da boneca, desde o trailer. E eu tava com medo. Quando ela foi anunciada 4 estrelas, eu falei, putz, ai a maldição. Mas, felizmente, correu tudo bem. Uma coisa engraçada dela é que quando ela foi anunciada e o beta abriu, o kit dela tava de um jeito. E esse kit permaneceu do mesmo jeito, não teve alteração de valor até o final. Tipo assim, pode ter mexido aqui ou ali um númerozinho, mas nunca foi pra baixo, sempre pra cima e sempre excelente. Muito elogiada pelos leakers, por todo mundo que eu já vi e etc. Além do que, sei lá, eu acho ela interessante. Eu acho ela tem um diferencial que eu acho legal, que ela é diferente das outras crianças que correm de braço aberto, ela corre normal, tá vendo? Ela corre igual, tipo, o personagem... Não vou falar adulto, mas tipo assim, do tamanho dos outros, né? Tá vendo? Ela corre assim e tal, é legalzinho. Aí aqui, por exemplo, a Furina corre com os braços e tal. Porque os outros personagens de criança, eles correm com o bracinho aberto, meio que voando. Não é voando, mas eu vou pegar aqui a Nahida pra mostrar. Ó, a Nahida correndo. Tá vendo? Pera aí. Tá vendo? Ela abre os bracinhos e sai correndo, tá vendo? Enquanto a Yansan não, a Yansan ela corre igual coisa. Mesmo sem espírito na noite, ó. Pera aí, tem que cancelar, ó, tá vendo? E é isso. Bom, mostrada a situação, é isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like ou comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.